Olá, hoje estamos aqui com o Metro Quadrado, nosso podcast, com um convidado especial que entende muito do mercado imobiliário, de várias formas como vocês vão poder ouvir aqui. É o Felipe Biscaia Demeterco, diretor-presidente da Piemonte Incorporadora, também sócio da Plenaventura, dentre outras empresas que também estão no grupo. Queria dar as boas-vindas para o Felipe. Como é que tá, Felipe? Tudo bem com você? Tudo bom, Ricardo? Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui no teu programa. Agradecer também ao Marildo, ao Paulo aí pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos ter muito aqui. A nossa conversa vai longe. Somos amigos de longa data já. Exato, Já cruzamos nos negócios há muitos anos, né? sem Eu dúvida. sou o Ricardo Reis, para quem não me conhece. A gente tem gestão de empreendimento em Curitiba como síndico profissional. Temos uma pós em mercado imobiliário pela Universidade de Paris, lá em São Paulo, e também fazemos negócios. Então, Felipe, vamos contar um pouquinho primeiro da história de uma família emblemática em Curitiba. Tinha os mercados Demeterco, Mercadorama, que são famosos por muito tempo, mas a família depois migrou cada seção para uma série de mercados imobiliários e você passou por hotelaria, shopping center, loteamento, incorporação. Então me Sim, conte um pouquinho da origem da família e como é que chegou no mercado imobiliário. sim. Então, Ricardo, a origem da nossa família, né? Poderia começar com a história do meu bisavô, o Pedro Demeterco, que veio da Ucrânia em 1895. Chegou no Brasil como imigrante, né, em condições bastante simples. Conheceu a minha bisavó, né, que veio da Itália, né, a Giuseppina Bonvini, e começaram uma vida nova aqui no Brasil, em Curitiba, né? No início foi, né, uma vida bastante, de muita batalha e muito difícil, mas conseguiu. Ele trabalhava de balconista numa loja na Praça Tiradentes, Armazém Fortunato Paiva, e com o passar dos anos, pelo desempenho dele, né, na loja como balconista e atendente, ele foi convidado para ser sócio, né, do armazém. E se tornou sócio do armazém com, assim, ele realmente não tinha condições na época e o proprietário do armazém facilitou para ele pagar, né, em 10 ou 15 anos, agora não me recordo. Mas foi uma história de muita luta, porque eles economizavam cada centavo para poder comprar essa participação no armazém. Legal. Histórias assim, né, de economizar sapato, toalha, tudo que se pudesse imaginar de economia para poder comprar a Usava a mesma roupa participação. possível. Meu bisavô abriu Sim. uma papelaria em Curitiba e ele ficou com o mesmo terno 5 anos, É, para é, poder economizar e poder investir, né? Imóveis estão até hoje na família, que eu imagino que também é o caso de vocês, né? exatamente, exatamente. E falando sobre o mercado imobiliário, tem uma história interessante também que aí nessa fase de economia, dificuldade, ele participou de um leilão, né, de um imóvel ali na rua Carlos de Carvalho, se não me engano. Tá. E o pessoal dando lance e tal, ele viu que era uma oportunidade e ele não tinha condições de dar o lance e tal, mas um amigo falou, olha, dê o lance que eu te empresto e você compra, né? E ele se animou realmente e confiou na palavra ali do amigo e compraram o primeiro imóvel. Olha aí, ó, o começo. O Com a começo, confiança do o amigo começo, com já. a Então ele já confiança do tinha amigo. confiança. Exatamente. E aquilo foi um momento importante, assim, né? Porque já foi um segundo passo, né? Um segundo investimento. Depois ele terminou de comprar o armazém. Abriu também uma loja de ferragens ao lado do armazém, na Praça Tiradentes, né? E assim foi desenvolvendo, né? Teu bisavô, tudo isso. Meu Tinha bisavô. quantos filhos? Meu bisavô tinha quatro filhos, dois homens, duas mulheres, né? Os Sim. dois homens se tornaram sócios, né, do armazém e da casa de ferragens, que era o José Luiz Demeterco e o Antenor Demeterco. E aí depois, bem mais tarde, início da década de 60, por
uma conveniência, separaram os negócios, meu avô ficou com o armazém e o meu tio-avô ficou com a loja de ferragens, né? Tá. E então, a partir dali, o meu avô desenvolveu com os filhos, né, meu pai e os irmãos dele, o que já logo se tornou um supermercado, né, que era bem pioneiro na época, o autosserviço, né, saindo do atendimento de balcão e as pessoas mesmas se servindo nas prateleiras e passando no caixa, né? Então, e aí meu avô com meu pai, meu tio, minha tia começaram a expansão da rede de supermercados Mercadorama. Para quem não conheceu, né, os mais novos, era o que é o Festival hoje, né? Era o melhor que tinha de todos os mercados, o Festival, outras marcas boas que temos em Sim, Curitiba. Era o melhor mercado com as melhores marcas, né? Um ótimo atendimento. E esses princípios que vieram da família até chegar em você, o que que você aprendeu em casa desde criança a trabalhar logo cedo? Você teve que trabalhar logo cedo lá no mercado? Como é que foi a tua entrada nisso, tanto na parte de princípios quanto na prática? sim. É, a gente costuma dizer que o maior tesouro que o Pedro Demeterco trouxe na bagagem, né? Ele e a minha bisavó, a Josefina, ah, foram os três pilares que norteiam a família, né? Eu diria que é Deus, né? A família e o trabalho, né? Então, isso são valores muito fortes, assim, que foram transmitidos, né, para a família e acabaram servindo de alicerce, assim, né, para a constituição dos valores que norteiam também os nossos negócios, né? Então, isso foi muito importante, né? Acho que um complementava o outro ali. Meu bisavô era muito trabalhadora, a minha bisavó era uma pessoa também extremamente religiosa, rezava muito, e isso transmitiu para a família valores que a gente considera muito importantes, né? Ótimo. Então, entrando agora, Felipe, na tua, né, o teu começo da tua carreira, e também são vários negócios. A gente queria pegar um pouquinho de cada Sim, negócio, então bacana. vamos entrar nisso. Vamos lá. Você começou já no mercado, já começou com parte de imóveis. Como é que você entrou no negócio? Como é que foi isso para os imóveis? Sim. A gente sempre teve em casa, né, essa lição de que trabalhar era muito importante e começar cedo era muito importante. Então, sempre que a gente tinha oportunidade, nas férias, a gente passava um tempo nas lojas, ajudando da maneira que fosse ali, né? E depois eu fui estudar em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, me formei em administração no Mackenzie e já na metade do curso comecei a trabalhar e estudar né, ao mesmo tempo. Eu trabalhei no Banco Norquim, meu primeiro emprego foi no Banco Norquim, que era um banco, era o conjunto do Chemical Bank com o Banco Noroeste, que ambos não existem mais, né? Tá. Mas era um banco americano-brasileiro. Fui estagiário lá durante um ano, depois fiz mais um ano de estágio na Unilever, né? Na parte de marketing da Unilever, dando apoio para várias redes de supermercado na disposição. Eles começaram com um software na época que era o Spaceman, que era isso, estou falando 96, né? Tá. Que otimizava a disposição dos produtos nas gôndolas, né? Isso em Que dá uma 96 era diferença muito enorme na rentabilidade no final inovador. do dia, né? Exatamente. Se media cada caixinha, cada produto, cruzava com quanto cada um vendia, altura, e dava uma disposição ótima dos produtos nas gôndolas, né? Depois, quando eu me formei, voltei para Curitiba, comecei como trainee na rede Mercadorama de supermercados, né? E como trainee, esse programa era de 2 anos, rotacionando vários setores, né? Então, os primeiros 3 meses foram no frutas e verduras, né? E legumes, mas aprendendo todo o processo, né? A gente tinha um programa de qualidade que tinha todo o procedimento de como comprar o produto, como expor o produto, como vender o produto. Então, esse treinamento, 2 anos, 2 anos, girando o mercado todo, então. já no mercado Pegou todo, tudo. frutas e verduras. Depois fui para o açougue, depois padaria, rotisseria. E onde é que entrou os imóveis nisso daí?
Os imóveis entraram assim mais forte na minha carreira depois que a gente saiu do Mercadorama. Que foi uma saída também muito bem feita, porque além de terem vendido, vocês ficaram com os imóveis, Sim, com o aluguel dos imóveis. Então, exatamente. patrimonialmente falando, foi uma sacada genial, né? Que vocês não venderam a marca, venderam o negócio, mas ficaram com os imóveis. Sim, Não sei sim. se continuam até hoje com os imóveis ou não. Continuamos com os Então vocês têm imóveis. esse apreço. Quem que tem o apreço ao imóvel? Desde o teu avô, bisavô, com a compra do leilão, quer dizer, o imóvel, como é que entra o imóvel na cabeça da família? Então, contei da compra do primeiro imóvel, mas todas as nossas lojas eram próprias e a visão de investir em imóveis sempre foi muito valorizada, tanto pelo meu bisavô quanto pelos meu avô, meus tios. Então, é, ao longo da história do Mercadorama também foram comprados outros imóveis que a gente chamava de imóveis não operacionais, né? Então, tinha áreas em Pinhais, a parte de agro, né? A gente chegou a comprar, né? Temos até hoje fazendas, né? Investimos no agro. E alguns imóveis que a gente considerava um land bank para construir futuras lojas, né? Então, quando nós saímos do Mercadorama, a gente tinha esse land bank que ficou com a gente, mais as lojas operacionais, onde tinha tanto a parte logística quanto os supermercados. Então, quando a gente saiu, naturalmente, foi um movimento natural começar a desenvolver aqueles imóveis que estavam em reserva, né? E cada família também buscou fazer um desenvolvimento imobiliário próprio, né? Uma família foi mais para a área de logística, nós começamos a incorporar loteamentos, né? E também alguns edifícios. Uma outra núcleo da família também foi para a parte de edifícios, né? Da minha tia. Outro núcleo, a gente começou junto também, foi para importação de produtos de massas, vinhos, né? Que é um negócio que nós começamos juntos, né? Então, após a saída do Mercadorama, cada família resolveu aprofundar assim em alguns segmentos, né? E eu vejo isso, porque eu te acompanho já, acho que mais de 20 anos, né? E Sim. eu vejo assim, na hotelaria, por exemplo, né? Você começou com um hotel, né? Sim, E um hotel muito bom, né? Que era o sim, Four Points, que agora é uma outra marca. Aí depois foram para o Quality, outro hotel maravilhoso, exato. que era uma marca que se mudaram, e tal. Então eu fui vendo assim que vocês foram pegando bons imóveis, sempre colocando valor nesses imóveis e cuidando de perto. E Sim, hoje me surpreendeu que, além desses hotéis que eu já conhecia, que você tem 3 ou 4 em Curitiba, vocês estão com mais de 10 hotéis em operação no Brasil, fazendo a gestão deles, fora os próprios que tem aqui, e mais 15 que estão com contrato assinado. Então, da hotelaria, você cresceu. Aí, você entra no negócio de incorporação com a Piemonte, né? sim, Também crescendo com 25 anos. Então, em cada negócio, dá para ver que vocês foram aprofundando as raízes, né? E pegando a operação. Então, sim. vamos falar um pouquinho de cada um desses negócios imobiliários pela ordem que vocês foram fazendo. Foram as lojas de renda. Quanto que tem que render um imóvel locado ao ano, assim, que você espera? 10%, 7%? Qual que é o rendimento esperado? Hoje, Ricardo, a gente vê um rendimento no mínimo de 8% ao ano, né, que você vê, por exemplo, na indústria de fundos imobiliários, que é uma indústria Sim, hoje que passou a ser bastante relevante e, de certa forma, baliza, assim, né, sim, é uma a- referência, uma, re- né? uma, uma referência muito forte, né, e com muitos dados, muitas informações disponíveis, públicas, que você mudou muito o mercado nesse sentido, né? Hoje você tem muita informação. Então, eu diria que na faixa de 8%, 8, 9% seria uma remuneração mínima aí para uma locação, né? Tá. E aí, em locação, você também, falando de fundo imobiliário, né? Vocês fizeram o Floripa Shopping, Sim, que era um fundo imobiliário específico só desse shopping. E hoje também, assim como fizeram com a hotelaria, começaram com um, dois, três, hoje estão com mais de 10 aí na gestão. Nos shoppings também, eles começaram com um, hoje já estão com mais shoppings. exato. Como é que é o rendimento do shopping comparado com o hotel? E quais são as diferenças, assim, as grandes diferenças? Sim. É, bom, você tem a gente atua em duas cadeiras diferentes em cada um desses segmentos, né? O que eu quero dizer com isso? A gente atua na parte patrimonial, né? A parte do tijolo e a parte de gestão, né? São empresas separadas. Tá. Então, a parte patrimonial, ela vai girar nesses números que eu comentei, né?
no nosso caso até a gente tem uma rentabilidade um pouco acima desses números, aí na faixa de 10, 11%, né, nessa parte patrimonial. E a parte de gestão é uma empresa separada que acaba tendo daí uma rentabilidade maior por ser de capital menos intensivo, né? É mais a gestão que é remunerada. É um né? serviço, É um praticamente, serviço. né? Então, a gente costuma dizer que é uma empresa que é asset light, né? Você não tem muito capital intensivo e tem assim uma margem, uma rentabilidade maior, né? Mas num volume menor. Aí também tem loteamento, e a Sim. incorporação. Então agora É, vamos sair do shopping e do hotel, vamos para o loteamento, que eu acho que foi é. um dos grandes loteamentos de Curitiba, que vocês fizeram quase um bairro novo lá. Como é que foi essa história do loteamento? Sim, nós quando saímos, né, então do varejo, um desses imóveis que eu comentei que eram imóveis não operacionais era uma área na região sul de Curitiba e que precisava ser desenvolvida. A cidade era uma área rural que foi utilizada para plantio de frutas e verduras, não, frutas e legumes para o Mercadorama. Também a gente produzia queijo, tinha um laticínio, tinha A vacas. verticalizada a operação você tinha, se fornecia para você mesmo. Isso, Tá. tinha essa parte, só que era uma área, era uma fazenda, né, praticamente dentro da cidade. E com a pressão urbana, né, a gente acabou tendo que desenvolver ela de uma maneira imobiliária, né? E não fazia mais sentido, né, ter uma área daquele tamanho encostada na cidade, já, né, todo o redor urbanizado e menos aquela área, né? Então, nós fizemos um empreendimento que foi chamado Moradias Rio Bonito, que foram 6.222 lotes, que foi, acredito que um dos maiores empreendimentos aqui de Curitiba nessa 25 parte mil de pessoas, loteamentos. praticamente, se for contar 4 pessoas em 25 mil média, né? pessoas morando lá E isso daí é um negócio de tiro, né? É de investimento com Sim, retorno, já não é renda, né? sim, Aí é outro negócio, é igual a incorporação, né? É bem diferente do rentista ali, do incorporador, do patrimonialista para renda, né? ele é um negócio onde você tem o financiamento próprio, né, ao comprador, ah, e é um financiamento de longo prazo, então você tem além do retorno do imóvel em si, você tem o retorno da carteira de financiamento, né? Então ele é um negócio com duas componentes de rentabilidade, né? Mas foi um empreendimento realmente importante para Curitiba. Hoje é praticamente um bairro novo, né, que se fez em Curitiba, com uma estrutura que a gente se orgulha muito. Assim, tem escola, tem tudo que... Assim, a infraestrutura acima da média, eu diria, dos bairros de Curitiba. É, foi bem planejado de verdade. Levaram, Muito bem lembro que levaram já planejado. linha de ônibus, né? Levaram Sim, escola, levaram creche, eu lembro, foi muito bem planejado. O exatamente. marketing era muito bem feito. E daí tem a incorporadora, que é a Piemonte, está com mais de 25 anos, né? Exato. Eu tenho passado prédios maravilhosos em construção, lançamentos, né? E Sim. como que entra a Piemonte nisso tudo? A Piemonte começou em 1999, ah, participando de algumas SPEs de incorporação imobiliária como investidora. Depois desenvolveu loteamentos, né? O próprio Rio Bonito foi a Piemonte que desenvolveu. E depois dessa fase de loteamentos, começamos a incorporar Minha Casa Minha Vida, né? Fizemos Minha Casa Minha Vida durante alguns anos e foi uma movimentação natural a gente ir para o médio, depois para o alto padrão, né? Aí foram passar para os... E como compara? Porque o Minha Casa Minha Vida tem uma demanda infinita, mas tem um limite de preço de venda. Então você tem que fazer um preço de custo bom, tem que construir Sim, bem, né? Conseguiram ganhar dinheiro com o Minha Casa sim, Minha sim. Vida? Eu diria que o Minha Casa Minha Vida foi uma fase de oportunidade, né? Porque a gente tinha muitas áreas nessa região que só permitia empreendimentos Minha Casa Minha Vida, então a gente desenvolveu essas áreas, esgotou essas áreas, e quando terminou, né, esse desenvolvimento, a gente falou, puxa, na hora de buscar novas áreas, a gente entendeu que as melhores rentabilidades para o nosso perfil de empresa estavam mais voltadas para o segmento de médio e alto padrão. Que é outro público, outro financiamento, Bem, outro mestre de obras, né? é bem É bem diferente, é diferente. E bem conseguiram se adaptar diferente. bem, porque os terrenos que se tem hoje em dia
são lugares maravilhosos, né? Sim, sim, a gente conseguiu se adaptar bem, a gente foi uma movimentação gradual, né, de produto, de equipe, né, e hoje a gente está super consolidado, eu diria, nessa parte do médio e alto padrão, temos uma equipe que eu gosto muito, assim, acho que equipe nota 1000, né? E temos uma governança bem estruturada com conselho de administração, com conselheiro independente, além dos membros da família, né? Que nos dá muita segurança, né? Para se crescer com solidez. E queria entrar nessa parte, Felipe, porque o que eu vejo de fora, né? E eu queria que o nosso ouvinte aqui também participasse e conseguisse tirar, assim, né, os princípios que regem vocês. Dá para ver que vocês têm muita coragem, estão sempre desbravando novos mercados, mas sem fazer loucura. Sem dúvida. Sempre vocês vão, que nem incorporação. Antes entraram como sócios, aí vem o negócio. Na hotelaria, eu lembro claramente no começo, Sim, sim. você estava lá no conselho aprendendo, tinha uma gestora tocando lá. Hoje Exato. está você, hoje não tem mais uma administradora que você contrata, você está com a tua administradora. Então, Exato. você vai, tateia, aprende, né? Sem pressa e sem fazer inimigos também, vai crescendo. Claro. E como é que é a cabeça disso tudo? É um conselho que decide, porque cada rumo desse é uma decisão estratégica, né? De difícil execução depois, né? Exato. Como é que funciona isso? Teve um ponto de virada, Ricardo, que foi em 2014. Eu diria que a gente tinha entrado em várias frentes de negócio e precisava organizar um pouco melhor os negócios e ter um planejamento de médio e longo prazo. Então, contratamos a Falcone, que nos Um ótimo assessorou grupo de para São Paulo. ser, né, professor Vicente Falcone, né, uma referência aí no mercado de consultoria e planejamento. E a Falcone desenvolveu um planejamento estratégico de 5 anos, né, na época, para o grupo, né? E, em paralelo a esse planejamento estratégico, nós também fizemos a organização da governança, constituímos o conselho de administração formalmente eleito, acordo de acionistas, contratamos a Ernst Young também, que desde então faz auditoria de todas as empresas do grupo. Então, a governança hoje é assim, triple A, Como né, tem no que ser grupo, mesmo, né, que como tem que bacana. ser. É o que preserva depois, né? E isso deu condições, né, com essa governança de tomar essas decisões estratégicas de crescimento e de gestão, né? Quando nós entendemos, né, como no caso do Floripa Shopping, foi administrado em torno de 10 anos pela Allianz Shopping Centers, que hoje é a Alus, né? Nós, como você falou, aprendemos, né, a fazer o negócio e assumimos a gestão. E, né, gostamos muito, até hoje temos um bom relacionamento com a Alus, os acionistas são pessoas que ficaram muito amigas e mantivemos um bom relacionamento e continuamos, mas com uma gestão própria. E foi um momento desafiador quando abriu o shopping, porque está abrindo mais outros shoppings próximos, né? Um Iguatemi ali próximo, né? E Sim, foi um momento super difícil. E vocês encararam e foram em frente, né? É bacana de sim, ver que é sim. trabalho, Deus e família. É isso aí. E daí, agora pensando um pouco, e famílias, tem 4 filhos, os filhos já estão Sim, em idade de trabalhar, estão seguindo os mesmos passos, sim. estão indo lá varrer o chão também, não? Estão seguindo, bom, minha família é tudo, né? Minha esposa Betina, a A rainha Betina, da sim, casa. eu lembro que casaram ainda. Isso. Então, estamos casados há 25 anos, muito felizes. E aí, com os 4 filhos, o meu mais velho, né, o Pedro, ele é trainee hoje da SLC, mora numa fazenda no Mato Grosso, onde ele está, né, participando desse programa de trainee, e trabalhando Tá bastante, encarando está lá também, tá encarando encarando a lá, fazenda lá, ele é tá. agrônomo formado, e aí tem 2 meninas que estão estudando psicologia, né, a Maria Luísa e a Gabriela, e a Rafaela, que pegou a veia da construção, já trabalhou 1 ano na Piemonte, trabalhou 2 anos na Laguna, e tá todo vapor aí, tem engenharia, tem
Angerê nos olhos, assim, ela é bem Que apaixonada legal, por esse bacana. segmento. Então, um abraço a toda a família e a Betina, Obrigado, obrigado. né, que está cuidando bem de todo mundo. E pensando agora assim no futuro, o que você está vendo assim? Porque o Brasil está com esses juros a 15% hoje, estava a 2% anos atrás, essa variação sempre. Como é que vocês veem assim o futuro do Brasil? Ricardo, nós somos muito otimistas em relação ao Brasil. É claro que existem dificuldades, a gente, né, vê coisas, decisões que a gente considera erradas sendo tomadas em alguns setores da economia, mas nós temos uma visão que o Brasil é muito maior, né, que os problemas que ele está encontrando no momento, principalmente pelo povo brasileiro, né? A gente entende que o povo brasileiro é o maior ativo do Brasil, né? Legal, É eu um concordo com você. povo Trabalhador, extremamente feliz, bom, né? Encara de trabalhador, frente os problemas e vai embora. e resiliente, né? A gente sofre com, eu diria, né, uma minoria que atrapalha bastante, né? Mas a gente é extremamente otimista com relação ao Brasil pelo povo, mas também pelos fundamentos da economia do Brasil, né? Um país continental, um país com riquezas naturais absurdas, né? Que somado, né, a um povo trabalhador, inteligente, só pode dar certo, né? Então, a gente acredita e continua acreditando, investindo no Brasil, que é um país que será a maior economia do mundo. Ficamos muito felizes porque empreendedores é o que levam para frente o país. Quem, né, quem emprega e quem paga imposto, que gera todos os benefícios, são os empreendedores. E Sim. você representando uma família tão empreendedora, né, jovem, trazendo outros jovens vindo aí para empreender também, ficamos muito, muito felizes. E agora estou lançando um livro, já tem um livro que é o Lucre com Imóveis, está na Amazon, mas estamos para lançar um livro, estou em pré-lançamento aqui do Opa. Síndico. E queria entender um pouquinho como é que você vê o Síndico. Olha, o síndico, Ricardo, tem um papel fundamental no empreendimento imobiliário, né? Porque ele acaba sendo um elo, né, de ligação entre o incorporador e os moradores, né? E a gente vê como faz a diferença, né, você ter um bom síndico no empreendimento. Você vê isso, por exemplo, nos condo-hotéis, né, que a gente já teve essa experiência, né, Sim. né, claro, um empreendimento particular, né, mas que tem muito difundido aí pelo Brasil. Faz toda a diferença, né, você ter um síndico profissional e que entenda do negócio. E nos empreendimentos residenciais, né, essa profissionalização que está acontecendo no mundo dos síndicos, das administradoras condominiais é muito importante, né? Porque antes você tinha aquela, não, vamos eleger alguém aqui do condomínio que às vezes não tem experiência nenhuma, né, em gestão ou de outro segmento. Às vezes dá certo, mas muitas vezes essa falta de experiência não é tão boa assim, né? Então, com essa profissionalização, ganha o morador, ganha a incorporadora e você tem empreendimentos melhores administrados, né? Muito bem colocado. Então, para o nosso ouvinte aqui, aproveitando o pré-lançamento, mande um e-mail para nós dizendo como é que você vê um síndico de sucesso. A pergunta é essa: o que é um síndico de sucesso para você? A melhor resposta vai ganhar um livro no dia do lançamento. Manda para o meu e-mail, que é o ricardo@reisre.com. E deixar a última palavra para você, Felipe, o último recado, de um princípio aí, alguma coisa que alimente nosso ouvinte aqui, para que também tenha essa positividade que você e a tua família têm. Olha, me ocorreu aqui, né, quando você falou, essa semana assisti, saiu na Brasil Paralelo, né, um documentário sobre a história de João Paulo II, né? E uma das principais frases dele, né, não tenhais medo, né? E isso me marcou bastante essa semana, né? E hoje, né, no país com tantos desafios, assim, eu acho que essa frase cai bem, né? Não tenhais medo, né? A gente seguir em frente, trabalhando, acreditando
e que as coisas vão acontecer, vão dar certo. Agradecemos muito a você, Felipe Biscaia Demeterco, toda a família Demeterco, por tudo que tem feito nos últimos mais de 100 anos aqui em Curitiba, que venham muitos mais 100 anos pela frente com todo esse empreendedorismo. Lembrando que o Metro Quadrado é sua coluna que está toda terça-feira às 4 horas aqui na CBN Curitiba. E nosso slogan é Metro Quadrado. Não, tudo passa, mas os imóveis ficam. Ricardo Reis para a CBN Curitiba. Um forte abraço a todos.